pensarmos um pouco, o tempo é estrutural em toda a escola. Porque se dá na base dos princípios de funcionamento de uma escola. Eu tenho matérias e tenho horas atribuídas a determinadas matérias. Mas estas horas atribuídas a determinadas matérias também dão importância às matérias. As disciplinas são matérias. Dão importância às matérias. As matérias que são consideradas, e agora podemos discutir o que é consideradas e consideradas por quem, mas aquelas que são socialmente consideradas mais importantes são as que têm direito a maior carga horária. E são as que têm direito, quando se faz o plano, o horário semanal, são aquelas que têm direito às horas chamadas horas nobres do horário. Princípio da manhã, não para o fim da tarde, não devemos pôr a matemática depois de uma aula de educação física, e há todas estas regras temporais que dão importância, status ou determinada matéria em detrimento de outras. Eu estou a falar da realidade europeia, mas acredito que aqui quem constrói horários escolares não fugirá muito disto. Porque esta é de facto a gramática da escola que nós temos. E eu não fui ver, não fui estudar, mas acredito que não esteja muito enganado. E isto é uma hierarquização dos saberes. Portanto, há saberes mais nobres e os saberes mais nobres têm condições temporais mais nobres também. Não está escrito em lado nenhum que o aluno aprende mais às 8 da manhã. É pelo contrário. Há estudos, e há um estudo espanhol de um autor, Jiménez Sacristán, que estudou uma população muito significativa estudantil de Espanha, entre uma faixa etária entre os 10 e os 18 anos de idade, e constatou que os ritmos circadianos dos alunos põem-nos aptos a trabalhar distintamente de aluno para aluno em qualquer hora do dia. Portanto, se eu for às 8 da manhã, tenho um grupo de alunos que está mais apto a aprender às 8 da manhã. Há outros que estão mais aptos a aprender a meio da tarde. Há uns que estão aptos a aprender antes da hora do almoço. Aptos quer dizer que têm uma apetência maior para, não quer dizer que não sejam inaptos nas outras alturas, mas é, de facto, o período do dia onde ele rende mais. E se há alunos que têm um maior rendimento em qualquer altura do dia, então não é verdade que de manhã às 8 da manhã o aluno aprende melhor. Aquele aluno aprende melhor, mas há outros que não. Todos sabemos também que às 8 da manhã é mais fácil dar aulas. Depois estudou-se a seguir qual era a atividade dos alunos e essa é mais ou menos homogénea. Todos os alunos estão mais calmos, mais sossegados no princípio da manhã. Estão mais inativos a seguir à hora do almoço. Mas é uma questão de atividade física, não é uma questão de capacidade de aprendizagem ou maior apetência para a aprendizagem em determinado momento. Isso também está já, e se é válido para uma população espanhola, e foi um número bastante grande, não quero avançar valores que não tenho aqui presente na cabeça, mas eu sei que foi uma amostragem muito grande, com uma grande equipe de estudos. Se é válido para os alunos espanhóis, não será muito diferente para a realidade dos alunos que são culturalmente próximos, ou biologicamente próximos, neste caso, dos alunos espanhóis. No entanto, também os tempos na escola, os calendários, os horários, os funcionamentos, etc., são estruturantes, porque condicionam muita coisa. Os horários são feitos assim, e temos este horário, temos que encaixar esta carga letiva desta disciplina durante a semana. E então, os espaços e os professores também são geridos pela escola em função do horário que é imposto. E isto também funciona não só no espaço intraescolar, como no espaço extraescolar. Neste momento, a escola condiciona muito do funcionamento social e estrutural. Lá, aqui, São Paulo, não sei se será tão fácil. Quem vive em Lisboa, ao redor de Lisboa e cidade de Lisboa, perto de uma escola, sabe que pode não ter filhos a estudar, pode não estar lá a estudar, pode não ser professor, pode não ter nada a ver com a escola, mas sabe perfeitamente qual é a hora de entrada e qual é a hora de saída dos alunos daquela escola. Porque sabe que o trânsito, à hora de entrada e à hora de saída, se torna caótico. Portanto, regula a sua vida sabendo que ou sai antes do início das aulas, ou sai já depois das aulas terem começado, mas não pode sair naquele intervalo. Isso condiciona logo tudo numa estrutura social. Outro exemplo simples é, eu vim aqui em agosto.
agosto é o nosso período de férias lá, julho e agosto. Se formos calcular, fazer uma pesquisa do preço das passagens aéreas da Europa para o Brasil em julho e agosto ou em qualquer outra altura do ano, é completamente diferente. Provavelmente não o seria se as escolas não tivessem todas de férias em julho e agosto. Portanto, estes calendários, ciclos curtos, diários, semanais, etc., ciclos longos de anos letivos, condicionam tudo numa estrutura social. E, de facto, temos o tempo transversal a toda a nossa atividade, o nosso cotidiano. E eu volto ao início. O tempo, aquela coisa que nós nem conseguimos definir muito bem. Bom, agora, começando já um pouco mais focando nos professores e na sala de aula. Posso dar outro exemplo relativamente ao tempo, lembrei-me agora, que é nós, na Europa, temos uma uniformização do ensino superior. E houve uma acreditação europeia, portanto, um curso acreditado num país é acreditado em toda a União Europeia. Chama-se processo de Bolonha. Então tem que haver uma unidade de acreditação de competências. Como é que é feita a unidade, uma acreditação de competências? Ou seja, basicamente, um doutor aqui tem que ser doutor naquele país, portanto, eu tenho que saber que ele tem um determinado nível de conhecimento para o reconhecer como doutor. Então, mas não é fácil nós agora sabermos o que é, de facto, ser doutor aqui ou ser doutor ali. Os SCTS, são unidades de crédito europeias, resolveram o problema no instante. Então é assim, para o aluno ter uma licenciatura tem que ter 280 ECTS. Um ECTS corresponde a 1 hora de aula presencial, 3 horas de aula laboratorial ou 8 horas de estudo em casa. Quando o aluno tiver esta carga horária completa, então é licenciado. Se é licenciado aqui, é licenciado na Europa toda. O que é que ele aprendeu? O que é que ele fez durante esse tempo? Mas o que é certo é que ele teve um X número de horas em sala de aula, teve um Y número de horas em trabalho de laboratório, trabalho prático, trabalho de grupo, etc. E teve um Z número de horas de estudo individual. Tudo somado, dá uma licenciatura. Ou um mestrado, ou um doutoramento. Não sei como é que aqui funciona a acreditação, mas de facto lá está a funcionar assim neste momento. Ou seja, o tempo é completamente hegemónico também já no ensino superior. Portanto, quando é feito, quando a pessoa pensa construir um curso, aprovar um curso, um determinado currículo, tem que pensar quantas horas presenciais o aluno tem que ter, quantas horas de laboratório o aluno tem que ter, quantas horas eu acho que o aluno vai ter que estudar em casa individualmente para conseguir ser aprovado no exame. E também nós temos as diretrizes das licenciaturas. Sim. E dos cursos tecnológicos, né? Dos cursos tecnólogos, eles têm, cada curso tem o seu número de horas. E das licenciaturas também tem um mínimo, e desse mínimo você tem a distribuição em teórica, prática, horas de atividade, estágios, né, que contemplam tudo. E isso que forma a carga horária. Mais ou menos a mesma coisa. Não faz muito. Não. Lá foi agora assumido. Basicamente foi assumido. Está bem, pronto. O que interessa é o número de horas que a pessoa está a estudar. Em termos um pouco caricaturais, é exatamente o que o processo de Bolonha fez. Existe também... bom, agora, passando este exemplo, já teria a saltar aqui a questão do tempo como um meio ou o tempo como um recurso. Eu aqui já posso dar exemplos específicos de sala de aula e de como os professores em geral posicionar os professores em duas categorias, embora aqui eu não posso ser determinista e dizer este é um professor A, este é um professor B, o professor vai oscilando entre as duas posições, chamemos-lhe assim, e até numa mesma aula ele pode posicionar-se em duas áreas diferentes. Portanto, não há categorias aqui, rotulagem possível neste sentido. O tempo também é demasiado fluido para eu conseguir fazer, seja qual for a categorização que eu queira. Portanto, há a haver sempre uma margem de erro muito significativa. Que é tomar o tempo como um meio ou tomar o tempo como um recurso. E com exemplos de sala de aula. O que é o tempo como um meio? São dados 50 minutos para eu lecionar, para eu transmitir determinados conhecimentos, provocar, seja o que for, tipo de aula que é. São dados 50 minutos. Portanto, eu das 8 às 8h05 consigo que eles se sentam,
das 8h05 às 8h10 eu faço a chamada, das 8h10 às 8h15 eu explico, das 8h15 ao quarto para as 9 eles resolvem determinados exercícios, do quarto para as 9, às 10 para as 9 eles tiram dúvidas. O tempo aqui é um meio, é uma tábua onde eu encaixo literalmente as tarefas. O tempo aqui é completamente isento no processo de sala de aula. É apenas um meio onde a ação se desenrola. Ou então eu posso tomar um tempo como um recurso de sala de aula, como qualquer outro recurso de sala de aula. Ou projetor, qualquer outra coisa. Que é jogar de uma forma mais ou menos elástica com as concessões temporais e os tempos dos alunos, de modo a conseguir determinadas tarefas. E o que é que isto faz? Muitas vezes a diferenciação. Permitir que um determinado aluno esteja mais tempo a fazer uma determinada tarefa, ou os alunos estão empenhados e estão a gostar, e eu tinha pensado dedicar 10 minutos àquela atividade e estou lá 40, 50 minutos com aquela atividade, quando eu já sei que vou ter que encolher num outro conjunto de atividades, ou precisamente o contrário, que é eu pensar, bom, este conceito é complexo, o aluno vai ter dificuldade em aprender, vou precisar pelo menos estar ali um quarto de hora a falar. Eles apanharam logo à primeira e não estão um quarto de hora por 2 minutos. Eu tenho tempo para jogar com estas coisas. E eu uso o tempo como um recurso. Um tempo para estimular o aluno, um tempo para estimular a aula, dizer, por exemplo, o meu carro está bem, isto está a correr lindamente, 5 minutos, contar 2 anedotas, dizer 3 piadas, brincarmos um bocadinho. E depois a seguir retomamos a aula. E aproveitamos o tempo para estimular, para motivar, para descontrair, para relaxar o ambiente de sala de aula, para depois retomar. E eu recorro ao tempo como uma estratégia de ação, como um recurso que eu posso trabalhar. E nós pensamos assim, tá, mas isto é o ideal, é assim que nós fazemos. É assim que nós tentamos fazer. Pois, mas eu disser, agora lamento, mas no nosso caso, em junho eles têm um exame nacional e a matéria tem que ser toda dada. E aquilo pode ser muito, muito, muito interessante. Mas o que é certo é que as outras matérias podem ficar pelo caminho e no fim tem que ter aquele conjunto de... Eu tenho que ter lecionado, que é diferente de eles terem aprendido, um determinado conjunto de tarefas ou princípios. E aí o conceito de tempo como um recurso às vezes torna-se um pouco fluido e o professor tem que oscilar por situações diferentes. E aqui estamos até basicamente a falar em economia do tempo. Eu estou no sentido, não no sentido monetário, também podemos falar nele, mas no sentido de esta determinada tarefa proposta, esta atividade com o aluno, este debate, custa este intervalo de tempo. E qual é o meu ganho, em termos de conhecimento, para este intervalo de tempo? Eu vou otimizar isto. E aqui já começa a entrar a retomar matemática. E eu, em sala de aula, de facto, vou começar a otimizar o tempo. Eu tenho um conjunto de matérias que eu tenho que dar, eu tenho um conjunto de atividades, e eu sei que se eu fizer esta atividade experimental com os alunos ficam a conhecer este conceito muito bem. Só que esta atividade experimental vai-me custar 10 aulas. Abdico dela. E começo a pensar, bem, se calhar não ficam a saber tão bem, mas eu dou 5 ou 4 aulas. Gasto 5 ou 4 aulas com outro tipo de atividade. Ou então, simplesmente, exponho oralmente, os alunos estão calados, e numa perspectiva um pouco bancária, e demora 10 minutos. Quem adquiriu, adquiriu. Quem não adquiriu, trabalhará em casa, mas ou tem tempo para adquirir, ou tem a oportunidade de adquirir. Isto é uma questão de economia do tempo. E daí eu dizer no início que eu trabalho muito na etno, grupos, neste caso professores, trabalhei professores de matemática neste estudo, já apliquei isto a outras situações, a pescadores, por exemplo. Matema, processos, neste caso específico, de otimização do tempo. TICA, e que técnicas eu tenho para otimizar o tempo deste determinado grupo externo social. A ligação começa já a surgir. Agora, questões da política educativa relacionadas com o meu estudo propriamente dito e as questões temporais. Bom, porquê 50 ou 55 minutos? E o que é certo é que se eu for fazer um estudo transversal às escolas ocidentais todas, parecem 50 minutos. Eu já tenho aqui a resposta, não vou perguntar, mas vou perguntar, mas quem disse que 50 minutos é o ideal? Mas porquê 50 minutos? Sempre foi assim? Eu pergunto, há quantos anos as escolas de ensino médio e não é básico, chamam-lhe fundamental e médio, e também estão estruturadas em intervalos de tempo próximos destes.
Há quantos anos? De que década virá isto? Eu não sei, atenção, eu não sei a resposta para o Brasil, não fui estudar. Períodos de 50 minutos. Década de 70, já seria assim? Década de 50, já seria assim? Pronto, o que sabemos? Eu estou a pedir a ideia que temos, não é? Década de 40, já seria assim? Ainda já seria assim? Década de 20, já estaria assim? Alguém tem alguma ideia? Só para fomentar o debate e a discussão? 70 para cá.